O que é que eu analiso para escolher os melhores fundos imobiliários que eu invisto? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Fala pessoal, sou Pedro Guedes, criador do canal. E antes da gente entrar no assunto do vídeo, eu quero lembrar para vocês que se você quer fazer uma análise completa de forma prática, aprendendo desde o zero até o avançado como seleciona as melhores ações e fundos imobiliários para você investir, sabendo por conta própria o que você está fazendo e, claro, montando uma carteira de investimentos que seja altamente lucrativa e segura por longo prazo, sem tocar no primeiro link da descrição, que é o link do meu e-book, que lá eu te ensino o passo a passo para você montar sua carteira de investimentos com independência e autonomia na hora de realizar as suas análises. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Os fundos imobiliários é um tipo de investimento que é muito procurado pelos investidores, principalmente os que estão buscando renda passiva, porque ele tem uma política de que você deve distribuir pelo menos 95% dos seus lucros em forma de rendimentos, os famosos dividendos que a gente já conhece. E por isso muitos investidores compram os fundos imobiliários olhando para os dividendos e aí acabam que, se não souber analisar realmente o que importa no fundo imobiliário, eles vão estar ali perdendo bastante dinheiro no longo prazo, como foi o caso com o DEVA 11, o Hectare ou o TORD. Alguns fundos imobiliários que pagavam muitos dividendos atraíam a atenção de vários investidores por causa disso, mas na prática os fundos não tinham qualidade nenhuma, os ativos que estavam ali dentro eram uma porcaria e os ativos perderam ali mais de 60%, 70% da sua cotação em um curto período de tempo. É por isso que você precisa realmente saber o que olhar na hora de analisar um bom fundo imobiliário para que, claro, você não venha a cair em armadilhas como essa. E a gente divide os fundos imobiliários em duas categorias, que são os fundos de tijolo e os fundos de papel. Os fundos de tijolo são basicamente ali fundos que compram imóveis físicos, ou seja, que tem ali aquela própria propriedade que está ali, é dono de um shopping, de um galpão logístico. E o fundo de papel é um tipo de fundo que vai comprar certificado de recebíveis, os famosos CRIs, tá? Na prática funciona da seguinte maneira: imagina que eu quero construir um hotel, só que eu não tenho dinheiro para levantar esse hotel e construir ele. Então o que é que eu faço? Eu emito um certificado de recebível. Imagina ali que eu preciso de 30 milhões para levantar esse hotel, mas como eu havia dito, eu não tenho esse dinheiro. Então o que eu faço? Eu emito um certificado de recebível, ou seja, uma dívida, e o fundo imobiliário vem e compra essa dívida. Então ele adianta para mim os 30 milhões. Então eu não tinha nada, agora eu tenho 30 milhões. Só que eu estou devendo o fundo imobiliário. E aí eu vou estar pagando para o fundo imobiliário os 30 milhões mais juros, obviamente que isso ali ao longo do período de vários anos. E esse pagamento que eu faço para o fundo, do dinheiro mais os juros, é exatamente o que entra de dividendo para os cotistas, ou seja, os investidores, tá? Então, é assim que funciona basicamente um fundo de tijolo e um fundo de papel. E por existirem essas diferenças, termina que a gente não utiliza os mesmos indicadores para analisar os dois tipos de fundos. A gente utiliza alguns indicadores diferentes. Só que antes de eu te ensinar o que você deve olhar para analisar um fundo imobiliário, eu vou te ensinar primeiro o que você não deve olhar. Porque se você sabe o que você precisa evitar, você consequentemente vai começar a olhar para as coisas certas. Porque se você está enxergando várias opções na sua frente, você não sabe o que é certo e errado, você acaba olhando tudo e pode se perder. Então, começando com três coisas que são pouco relevantes ou irrelevantes para analisar fundos imobiliários. O primeiro é dividend yield. Sim, é isso que você acabou de ouvir. Eu vejo recorrentemente muitos investidores olhando dividend yield, tomando isso como referência para comprar um fundo imobiliário. E essa é uma cilada muito grande que você pode fazer. Como eu vi no começo do vídeo, a gente tem o exemplo do DEVA 11, do Hectare, do TORD, que muitos investidores só compraram por causa dos dividendos e acabaram se lascando. Ou seja, o dividend yield não vai ser uma métrica de extrema relevância para você analisar um fundo imobiliário. Ele seria basicamente um fator de desempate. Para ficar mais claro, é como se fosse um funil. Ou seja, no começo do funil, que é mais largo, você vai ter ali 100 fundos imobiliários. Você começa a fazer filtros, até chegar lá no final do funil, que vai te sobrar ali 5 fundos imobiliários, 10 fundos imobiliários, melhores fundos imobiliários. E como você já tem os 10 melhores, aí você usa o dividend yield como um fator de desempate ali para você escolher o fundo que você vai investir. Mas ele não deve ser um fator chave, um fator primordial para você analisar um fundo imobiliário. Porque se você só olha o dividend yield, você vai acabar comprando fundos muito ruins. Dividend yield, mais uma vez, não é um fator-chave para você analisar um fundo imobiliário. Ou seja, ele é uma consequência do seu investimento, ele não é um meio, tá? Ele é uma consequência. Segundo, cotação histórica. Muitos investidores ficam olhando para o passado, no fundo imobiliário, que
está subindo e ele acha que por isso ele vai continuar subindo para sempre, ou que lá atrás teve uma alta muito grande e depois ele caiu, acha que o fundo está super barato e nos próximos meses ele tende a subir. Não, nada te garante que um fundo que estava alto lá em cima, caiu, ele vai voltar a subir, e nada te garante que um fundo que só está subindo, ele não possa simplesmente começar a cair e perder dinheiro, tá? Então, mais uma vez, vide o caso de Deva, de Hectare, de Tord, que são fundos ali que subiram muito, não tinha fundamento nenhum, desabou e provavelmente não vai subir enquanto a gestão não melhorar. Dessa forma, pare de olhar a cotação histórica de um fundo imobiliário, que isso não serve para nada. E terceira coisa que você não deve analisar no fundo imobiliário são notícias. Sim, você fica olhando notícia em sites, em jornais, que também não vai servir de absolutamente nada. O que você tem que focar são nos fundamentos dos fundos imobiliários. Isso sim é uma coisa que você precisa olhar. Ficar lendo notícia de sites, de jornais, sobre o que aconteceu. No fim do dia, isso te atrapalha mais do que ajuda, tá? Acaba criando mais ruído e impacto negativo para você do que coisas positivas. Agora eu quero te dizer qual é o quarto indicador que você não deve analisar em um fundo imobiliário. Mas esse aqui, você não vai utilizar ele somente para fundos de tijolo. Para fundos de papel, você pode utilizar, tá? Seria o preço sobre valor patrimonial. Sim, quando você vê aquele seu influencer dizendo que você olha um fundo de tijolo, que a cota do fundo imobiliário está R$ 70 e a cota patrimonial dele, o valor patrimonial é 100, ele está com desconto de 30%. Meu Deus, que grande oportunidade, né? Ou seja, 0,7 no preço sobre valor patrimonial, grande desconto. Não olha para essa porcaria de preço sobre valor patrimonial quando você está analisando um fundo de tijolo. Porque simplesmente o valor patrimonial de um fundo imobiliário é basicamente o quanto ele foi avaliado pela última vez. Ou seja, quanto é que valia cada cota quando foi avaliada pela última vez. Só que essas cotas são avaliadas basicamente de ano em ano. Ou seja, se o negócio foi avaliado em janeiro e você está olhando em outubro, você está defasado ali uns 10 meses. Ou seja, pode ter acontecido tanta coisa em 10 meses que o que você está olhando ali nem existe mais. Então, pare de olhar preço ou valor patrimonial para fundo de tijolo. Quando a gente fala de fundo de papel, isso não acontece porque o preço dos ativos, o preço da dívida, ele é atualizado quase que diariamente, por ser um CRI ou qualquer outro que seja o instrumento de dívida que o fundo está comprando. Então, para fundo de papel, você pode sim analisar PVP, mas para fundo de tijolo, não. Tá gostando do vídeo até aqui? Não se esquece de deixar o like e se inscrever no canal, que isso ajuda bastante. Bora continuar. Visto isso que você já sabe agora o que não analisar no fundo imobiliário, de tijolo e de papel, agora você vai aprender o que você deve analisar, ou seja, para onde que você deve olhar na hora de investir. Primeiro critério, você vai analisar o setor de um fundo imobiliário. Ou seja, você vai ver em que setor está inserido, porque existem alguns setores que são mais promissores e outros que são menos. Eu vejo, por exemplo, o setor de agências bancárias. Esse é um setor que basicamente não me atrai tanto, porque eu vejo que no longo prazo a tendência é que tudo fique mais digital e basicamente as agências tendem a fecharem. Estou dizendo para você que não vai existir mais agência no Brasil? Não estou dizendo isso para você. Estou dizendo que isso é um setor que eu não vejo como tão promissor na frente. Agora você pega shopping, galpões logísticos, você pega laje corporativa, são alguns setores que eu vejo com muito bons olhos ao invés de um setor de agência bancária. Então sempre analise o setor que aquele fundo está inserido. Segundo ponto, boa gestora ou administradora, porque todas as decisões do fundo passam ali pela gestora, passam pelo gestor, passa pela administradora. Então, se a gente não tem um bom histórico de gestão, de administração, acaba que o fundo, por mais que ele tenha, por exemplo, bons ativos, se não for bem gerido, vai para o saco. Então, sempre ali foque em escolher boas gestoras, algumas gestoras que eu gosto bastante ali, Kinea, Credit Suisse, XP e BTG Pactual. Então, essas são algumas das boas gestoras que eu vejo ali dentro do mercado, tá? Terceiro ponto, a vacância de um fundo imobiliário, ou seja, o quanto o fundo está vago. A gente pode ter vacância física e vacância financeira. Vacância física seria basicamente você tem um shopping que tem 100 lojas e 10 dessas lojas não estão ocupadas. Ou seja, você tem uma vacância, está vago ali em 10%. E vacância financeira é basicamente o quanto o fundo ele está recebendo abaixo do seu potencial que poderia receber. Um exemplo fácil seria na pandemia, que você tem um shopping que a receita potencial dele era de 100 milhões de reais e basicamente ele deu um desconto para os lojistas por causa da pandemia e agora ele está recebendo
85 milhões de reais. A vacância financeira, nesse caso, é 15%, porque ele tinha capacidade de cobrar 100 milhões, de receber os 100 milhões, mas está só recebendo 85. Geralmente, uma vacância física leva a vacância financeira, porque se está vago fisicamente, não tem inquilino, consequentemente não vai ter gente pagando, tá? Então, olhe vacância financeira, olhe vacância física, olhe o histórico dessa vacância. Então, um bom fundo é um fundo que não vai ter historicamente uma longa vacância física e uma longa vacância financeira. Olha que eu estou dizendo do histórico, porque pode ser que aconteça algum evento, que algum inquilino vá embora e que a vacância do fundo fique alta por 1, 2, 3 meses. Isso não quer dizer que o fundo é ruim, quer dizer que ele está ali passando por um processo de transição até achar um inquilino novo. Mas um histórico longo, aí você começa já a olhar com maus olhos. Quarto ponto, diversificação e qualidade dos ativos. Aqui é muito importante que o fundo tenha vários ativos que estejam em uma boa localização e que tenham uma boa qualidade. Então, se um fundo ele só tem, por exemplo, um ativo, imagina que você tem um prédio, uma loja corporativa, que basicamente só tem um ativo. Se acontece algo com essa laje, com esse prédio, o fundo vai desabar sua receita. Então procure fundos que tenham uma diversificação de ativos, que esses ativos tenham uma boa localização e que tenham uma boa qualidade, tá? Um exemplo muito bom é o XP Macaé, que era um fundo que tinha basicamente um só ativo e um só inquilino, que já é o quinto ponto da nossa análise. Diversifique e tenha uma qualidade de inquilinos. No caso do XP Macaé, ele tinha somente um ativo e um inquilino. Era a Petrobras foi embora, o fundo basicamente zerou a sua receita, porque tinha um inquilino, o inquilino foi embora, não tinha mais receita e só tinha um imóvel. Então, basicamente, todo o dinheiro do fundo vinha desse imóvel. Quando a Petrobras foi embora, já sabe o que aconteceu, né? A cotação do fundo fez isso aqui, afundou. Mas agora ele está se recuperando, só que muito devagar. Evite fundos que são monoinquilinos e monoativos. E claro, procure a qualidade desses inquilinos. Vejam se os inquilinos são bons pagadores, têm um bom histórico. Tudo isso é muito importante na hora de você olhar para escolher um fundo imobiliário. Sexto ponto a se olhar, tipo de contrato. Se é um contrato típico ou atípico. Um contrato típico tende a ser aquele contrato ali que, se o inquilino rompe, ele paga uma multa, e um contrato atípico é basicamente um tipo de contrato que, se você faz ele por 10 anos e o inquilino no terceiro ano rompe esse contrato, em vez de pagar uma multa referente ali a 1, 2 aluguéis, ele paga todos os aluguéis necessários até acabar o vencimento. Então, se ele saiu no ano 3 e o contrato era de 10 anos, ele vai pagar 7 anos de multa, tá? Então, perceba que dá muito mais segurança para o fundo quando ele tem contratos atípicos. Então, olhe os tipos de contrato, olhe os vencimentos do contrato, olhe os indexadores do contrato, se está ligado ali à inflação, se está ligado ali ao IGPM, se está ligado ao CDI, é muito importante você analisar isso. E como eu disse ali, o tempo dos contratos também é muito importante, porque se for um fundo que todos os seus contratos vençam em um ano, a gente tem que estar olhando o que é que ele está fazendo, basicamente, para poder reestruturar, para renovar os contratos ou buscar contratos novos. Então, você olhar ali o tempo médio de vencimento dos contratos é muito importante. Sétimo ponto seria basicamente as obrigações do fundo. Como é que você analisa isso? Você vai pegar todos os passivos que o fundo tem e vai dividir pelos ativos que o fundo tem. Então, você vai dividir quanto ele deve, basicamente, por tudo que ele tem de ativos, imóveis que são dele. Geralmente, ali um fundo, quando tem 30, 40, chegando nessa faixa de 40, 50% de passivos em relação aos ativos, já não começa a ser um fundo bom, já começa a estar bem alavancado, tá? Um exemplo seria basicamente se ele tivesse 100 milhões de ativos e devesse 40, 50, 60 milhões. Ele estaria bem alavancado, tá? Tem muito passivo frente à quantidade de ativos. Então, é muito importante a gente analisar isso também. E por último, mas não menos importante, taxa de administração e taxa de performance. É muito importante que você veja quanto está deixando de taxa por ano no fundo. Se for um fundo que esteja cobrando uma taxa de administração muito alta, tem que ter alguma justificativa para isso. Ou seja, você precisa ali estar vendo que o fundo está entregando muito, tá? O gestor tem que estar com um resultado muito excepcional para estar entregando uma taxa elevada, e a taxa de performance é a mesma coisa. Porque caso contrário, você vai estar basicamente deixando muito dinheiro na mão do gestor que entrega pouco. Então, olha ali basicamente quanto está pagando de taxa e se está condizente ali com os pares, com os fundos ali similares dentro do mercado. E um critério extra é um critério do fundo de papel. Quando você analisa um fundo de CRI, um fundo de papel, você vai encontrar basicamente ali 50, 60 CRIs ali dentro. E como você não vai conseguir abrir CRI por CRI e analisar detalhadamente o que aquele fundo investe, o que você tem que ver é basicamente quais as garantias que aquele CRI
está dando para o fundo e basicamente quantos por cento o CRI tem de representatividade dentro do fundo. Porque se for um CRI que tem 80% ali do fundo, se aquele CRI der algum problema, o fundo vai muito próximo de zero ou vai perder muito a sua receita. Então, é muito importante que você analise ali a concentração dos CRIs e quais são as garantias que o inquilino está deixando ali, né, para o fundo. Esses são os critérios que você analisa e os que você não analisa dentro de um fundo imobiliário. Todas essas informações você vai encontrar dentro do relatório gerencial do fundo imobiliário. Pedro, por mais que eu saiba, todas essas informações você vai encontrar no relatório gerencial, que é um relatório que o fundo divulga mensalmente os seus resultados. Então, tudo isso você encontra lá com comentários do gestor. E se você quer que eu faça uma análise de algum fundo, analisando todos esses pontos individualmente, deixa aqui o like, porque se esse vídeo chegar a 25 likes, eu faço análise de um fundo imobiliário, analisando todos os pontos que eu disse aqui para vocês. Então, 25 likes é a meta. Se tiver, eu faço análise de um fundo aqui para vocês, tá? Não se esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. E se você quer aprender a analisar de forma prática um fundo imobiliário, uma ação para montar sua carteira de investimentos, toca no link da descrição, que é o link do meu e-book, que eu vou te ensinar tudo isso lá. Obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo. Deixa o seu like, que com 25 likes eu faço análise de um fundo na prática para vocês. Valeu!